misericordioso, que mesmo sendo Jorão e o povo de Israel, esses reinos do norte, mesmo eles sendo infiéis, Deus cuidava deles. E a gente tem que lembrar que na nossa vida, a gente nem sempre é fiel. Muitas vezes a gente fracassa, a gente falha, e a sensação de que os nossos erros nos afastam de Deus, faz com que a gente sinta que Deus não pode cuidar de nós, que para cuidar de nós, a gente tem que estar numa relação boa, que a gente tem que estar tudo certo, obedecendo a lei de Deus, fazendo tudo que Deus manda, porque se eu tiver com a vida um pouco falha, Deus não vai cuidar de mim. E às vezes a gente inverte o processo de cuidado de Deus conosco. É por isso que Deus nos oferece a graça. Essa graça que a gente acha meio estranho, né? Ter um Deus que faz, de certa forma, uma ação injusta, uma ação imerecida. Eu não mereço a salvação, eu não mereço o cuidado de Deus, mas mesmo sem eu merecer, Deus oferece. O povo de Israel estava em pecado, estava em falha, mas apesar das suas falhas, Deus cuidava deles. E Deus cuida de nós, para que a gente entenda que o amor dele não está vinculado àquilo que eu faço, às ações boas ou ruins que eu faço. E eu, quando penso nisso, eu sempre associo muito ao meu filho, porque se o meu filho pegar e fizer alguma coisa que me aborreça, que me deixe entristecido, eu vou ficar triste, mas jamais eu vou deixar de amá-lo, jamais eu vou, se ele precisar, agora você está na minha lista negra, eu não posso cuidar de você. Deus olha para nós como filhos, e por mais que nós fracassemos ou falhemos, Deus não deixa de estender o seu cuidado por nós. Então, se você, às vezes, passar na sua cabeça, que você não merece mesmo, mas apesar de não merecer, Deus cuida de você. E o rei de Israel, sabendo sempre com antecedência do que ia acontecer, evitava aquelas armadilhas. Quando os oficiais falaram para o rei o que acontecia, então o rei falou o seguinte, no verso 13: ide e vede onde está esse profeta, e vá prendê-lo. E alguém falou, ele está em Dotã, uma cidade daquela região. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas, chegaram à noite e cercaram a cidade. Dá para imaginar que, vamos dizer aqui, que o Tiago está bem na casa dele, tranquilo, e por alguma razão, quando ele abre a porta da casa dele, existem ali uns 5 carros da Polícia Federal, ficou difícil agora, hein? Um tanque de guerra, uma tropa de exército, homens bem armados, para levar você para um interrogatório. Não é muita coisa para pegar um homem? O rei da Síria havia enviado, a Bíblia diz, cavalos, carros fortes e soldados, para pegar um homem. Na vida da gente, na batalha cristã, a nossa luta não é contra pessoas ou poderes terrestres, mas Paulo afirma que a nossa luta é contra as potestades do ar, e Satanás não joga leve, ele sabe que é fim de jogo, e no fim de jogo, o técnico, quando vê que está empatado, ele tenta pôr os melhores jogadores na linha, porque ele precisa desempatar, ele precisa colocar um jogador que, se permanecer no empate, ele saiba fazer gol de pênaltis, ter um goleiro que saiba defender o gol.
e ele põe os melhores. Satanás não brinca quando tenta nos derrubar.